Ah, por isso que é o IP. Desculpa, o IP amarelo. Ah, E esse IPzinho, assim como aquele Guaimbê, ele tava comigo já há 15 anos na época. aham. Você vai... Ah, agora que eu vi que era você. Não pisa no jardim. Em menos de 5 minutos você já presenciou 2 escândalos meus, né? Quanto foi cavado aqui? 9 metros de profundidade. 9 metros? 9 metros, é. O Eduardo Pazian, ou melhor, o Pazzi, também conhecido como o jardineiro fiel da República do centro de São Paulo, é um desses casos raros de seres humanos que são altruístas e empáticos com o entorno e que depois que se aposentou decidiu adotar no centro cinza de São Paulo alguns espaços para deixar mais verde e cheio de Mata Atlântica. É um exemplo a ser seguido e que a gente teve o prazer de conversar com ele por um par de horas e aprender com a força desse brasileiro que inspira a todos nós. Olá pessoal, tudo bem? Ó, crachá cara, o jardineiro fiel da República, Pazian, muito bom estar com você. Que alegria receber essa visita A aqui. alegria é nossa. Esse cara é uma peça. O jardineiro fiel da República, que dentro de casa tem um tal Matofira, um bipnatifida, um guaimbé de quantos anos? 19 anos. 19 anos. Olha que espetáculo da natureza, num apartamento na República, e um cara que tem uma história incrível que eu vou contar para vocês junto com ele. Às vezes ele vai contar, eu só vou assistir. E aí a gente vai descer para ver as obras de arte que ele está dando à cidade de São Paulo, com jardins de chuva, com Mata Atlântica e muita vida, né, meu amigo? Exatamente. Então fica com a gente nesse episódio que ele já nasce demais com a energia de Pazian e a transformação do centro de São Paulo. Fofinho. Obrigado, viu? Valeu! Meu amigo, estamos aqui num viveiro de plantas. Do nada, viu? Você está Virou isso. vendendo tudo isso? A maioria dessas plantas aqui foram doações, né, que eu recebi das pessoas que seguem no Instagram e animam com o projeto. E alguns são viveiros que já fazem isso para comercializar, né? Outros são pessoas que têm mudinhas em casa mesmo e falam, gostei do seu projeto, queria levar alguma coisa para você. E aí foi juntando, né? A ideia é plantar tudo lá embaixo, mas graças a Deus eu tenho ganhado mais do que eu tenho dado. Muito bom. E isso que significa então que o aceitamos doações Todas, funciona. sendo da Mata Atlântica, né? Mata Atlântica, isso é importante, que você está fazendo um trabalho de regeneração, de trazer a Mata Atlântica para o centro de São Paulo, e vocês vão ver já na prática lá embaixo com o Pazian, que é o teu projeto Paz-IP, certo? Exatamente. E aqui nessa varanda, quando tudo começou, eu tinha um IPzinho branco naquele vaso. Ah, por isso que é o IP. Desculpa, o IP amarelo. Ah, E esse IPzinho, assim como aquele Guaimbê, ele estava comigo já há 15 anos na época. aham. Todo ano ele florescia aqui, eu fazia a festa do IP, vinha com meus amigos aqui na varanda, mas era só ele lá, entendeu? Aham. Então tinha espaço para pessoas Aham. aqui. Aí eu fazia a festa do IP, todo mundo vinha, tirava foto, aí eu comecei a germinar sementes. Uhum. E no começo eu dava para os meus amigos, as mudinhas já. Aham. Aí passava um tempo, eu perguntava, e aquela mudinha que eu te dei, como é que tá? Ah, morreu. Aí eu falei, quer saber, eu não vou dar mais para ninguém. Eu vou começar a cuidar delas e quando elas estiverem um pouquinho maior, eu vou plantar lá embaixo. Tá. Aí comecei a plantar algumas Que ano aqui foi embaixo. isso? Isso já tem 6 anos. 6 anos. É, quando eu comecei a plantar esporadicamente. E aí, há 4 anos atrás, quando a gente conseguiu a autorização para fazer os jardins de chuva aqui, na época era o prefeito Coronel Salles. Coronel Salles, tá. Ele autorizou a construção aqui, veio a prefeitura, fez o jardim de chuva. E a gente já vai ver esse jardim de chuva lá embaixo na prática. Mas, meu amigo, essa sua coisa com planta, você é de Araçatuba, você é do interior de São Paulo, vem da onde? Da onde que brotou isso em você? Minha avó tinha uma casa igual essa varanda, As lotada avós, de planta. as avós, Né? Tinha muita planta lá. Na casa do meu pai, onde meu pai mora até hoje, lá em Araçatuba, a gente tem um quintal
bem grande também, cheia de plantas. Então eu sempre convivi. E aí aqui na minha varanda eu tinha só uma única árvore, né? Seu IP amarelo. E quando eu comecei lá, quando conseguimos o jardim, eu falei, não, eu vou doar o meu IP para o Jardim de Chuva e vou criar o projeto Paz IP, que é uma junção do meu nome. Em torno dele. Que é a junção do meu Que nome. maravilha. Um rapaz, uma pessoa, me seguia no Instagram. Todo mundo que aparecia aqui no Aliás, começo... seu Instagram, para todo mundo acompanhar aqui embaixo. Projeto Paz IP. Projeto bem. Paz IP. Muito bem. Todo mundo que aparecia aqui para vir trabalhar nos jardins, geralmente eram funcionários da prefeitura que eles mandavam aqui, são pessoas mais velhas. Então, quando vem um jardineiro, a gente sempre vê um senhorzinho. Uhum. E o nome desse senhor era Francisco. E aí o Instagram dele não tinha nenhuma imagem dele, nenhuma foto. E ele sempre me escrevia falando, olha, se você precisar de ajuda, eu moro próximo, eu estou disponível. Um belo dia, quando eu consegui a zeladoria do canteiro junto com o Olivier Anquier aqui, do prédio, ele adotou o jardim comigo. Ele falou, quais são o que a gente precisa fazer para adotar? Você pode, a primeira coisa que você tem que fazer é adotar no site da prefeitura, sem custo nenhum. Aí eu escrevi para esse senhor Francisco lá do Instagram, né? Falei, olha, quanto que é a sua diária? Ele, na época era R$150. Falei, olha, então você pode vir aqui pra gente conversar? Quando chega, quem que chega? O Francisco, da Pindorama Jardinagem. O Francisco, que não é um senhorzinho. Não é um senhorzinho. Que tem episódio nesse canal aqui embaixo. Chegou aqui todo fashion, né? As roupas dele, você sabe. O venezuelano, super cool. Aquele jeito dele todo dramático. Todo florido. Florido, maravilhoso. Já amor à primeira vista. E ele chegou e falou, Paz, esse jardim aqui tá tudo errado. A gente tem que colocar aqui nativas da Mata Atlântica. Você sabe, Ala, minha fama tá aqui, né? Mas meu conhecimento de jardim tá aqui, entendeu? Então, assim, eu tô pelejando, né? Só que a fama tá subindo junto, né? Então, eu tô aprendendo. Eu aprendo na prática, eu aprendo estudando, eu aprendo muito com você, inclusive. Muito obrigado, imagina. Você no canal e no Instagram. Aprendo muito com o Ricardo Cardim, aprendo com um monte de outras pessoas que estão ali disponibilizando informações ricas pra gente, né? Mas eu não sou desse segmento, eu era um cara do mundo da moda, eu tava entre plumas, paetês, sedas e devorês. E aos 50 anos você falou, vou me aposentar. Chega! E aí virou um jardineiro fiel. A peruca, joguei no chão e falei, agora eu vou plantar. E tá plantando. Tô plantando com força. E São Paulo agradece, muito. E aí fica uma iniciativa pessoal, quase no CPF praticamente, né? Que inspire vocês, porque a todos vocês, no Brasil inteiro, no mundo, porque o Jardim Onírico já rompeu barreiras e fronteiras e que a gente precisa restaurar, né? Acho que o que o Pazia está fazendo é muito, vou estudar mais Mata Atlântica, vou entender um pouco mais de como que era aqui nosso bioma super específico aqui do centro, né? Não adianta, né, trazer uma planta que é da Amazônia para cá. Isso também tem a ver com a nativa da Amazônia, não é a nativa da Mata Atlântica. Então, para efeitos de regeneração, essa conversa é muito importante. E que inspire, porque, né, você é de Araçatuba, o Paulo é de Penápolis. Exato. Aquela aridez ali, podia ter mais árvores, né? Então, Araçatuba sofre demais com o calor. Então podia ter mais cidades no Brasil inteiro, não só São Paulo, com a iniciativa privada, né, como Pazia, como o Seu Hélio, como tantos outros que fazem um trabalho maravilhoso, e a gente tenta fazer a nossa parte também para contaminar nessa onda do verde do bem aí, maravilhosa. Eu tive a oportunidade, na ocasião, de visitar a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e o secretário, na época, ele abriu para mim vários mapas que eles têm aqui da cidade. E lá ele me mostrou que o trecho do lado do fundo da Praça da República, a gente tem ali um pedaço com árvores que são remanescentes da Mata Atlântica. Coisa boa. A gente tem um trecho remanescente. Quando ele falou isso para mim, despertou alguma coisa. Cara, eu queria entender o que é remanescente, o que é Mata Atlântica. Eu não sabia nada disso. Estou aprendendo tudo isso agora. Que legal. E quando o Francisco chegou aqui, o Francisco chegou para ser o meu assistente, mas na verdade o Francisco foi meu professor. Aliás, perdão te interromper, você viu aquele livro do Cardim,
Remanescentes da Mata Atlântica. Ainda não É um tive livro maravilhoso. Ainda não tive a oportunidade de ler. Super indico, tá aqui embaixo, QR Code, pra vocês irem atrás. Ele fez um trabalho de busca ancestral do que são os exemplares da Mata Atlântica, grandes árvores, obviamente, nesse trabalho, com um colaborador foi o Cássio Vasconcelos, que é um hiperfotógrafo, que também fez episódio no canal com ele, que eles embrenharam na Mata Atlântica lá, dentrão assim, encontraram uns exemplares maravilhosos, como a Ficus gomeleira, que é uma Ficus, não sei quantos anos tinha ou tem aquela Ficus. E a gente teve recentemente numa visita lá em Chapecó, na Flona, né, uma floresta nacional, que a gente teve a oportunidade de ver um angicão de 300 anos. Nossa. É uma emoção. É um Deus. Um Deus uma verde. entidade. Então a gente precisa fazer isso, preservar e tudo mais. Acho que Se fosse um país mais sério, esse trecho da praça com remanescente de Mata Atlântica estaria sendo endeusado também, né? Deveria. Mas aquele canto ali está muito abandonado. Mas olha que coisa mais linda exatamente. essa Praça da República, vista daqui de cima. é uma ilha em São Paulo, né? É uma ilha, é um bosque, um mar cinza e de repente um oásis verde, não é isso? Com certeza. E eu tô aqui... Perdão, pode falar. Prossiga. Não, eu ia falar que eu tô em homenagem aqui à orelha de onça. Coisa linda. As nossas floriram, né? Trabalho de... vou mostrar ali, tava olhando para ela. Trabalho de Daniel Cabacheiro, que é o guardião do Cerrado Infinito, que é uma praça muito legal, perto, inclusive, da Laís. Sim, da Mato Brasil. Mato Brasil, que inclusive se vocês quiserem, quem quiser Mata Atlântica em casa, plantas, árvores e afins, Mato Brasil também, link está aqui embaixo, WhatsApp. Eu tenho esse filtro de barro aqui, ó, que eu joguei uma leva de sementes de ipê branco. Quando eles germinaram, nasceram 21 ipêzinhos 21? dentro desse filtro barro, de né? barro. Uhum. E foi aí que eu consegui visualizar aqueles 21, tudo aglomerado juntinho. Falei, pra que eu tô fazendo um jardim se eu posso fazer uma floresta? Claro. Então, em vez de colocar só um ipê central, como era no início, eu coloquei 9 ipês. Que é um pouco da floresta de bolso. Exato. A ideia da floresta de bolso, do que o Cardim também Mas eu fala consegui visualizar isso dentro do meu filtro de barro, sem saber nada de Cardim, de nada. Foi tudo uma coisa assim... empírica. Que foi acontecendo instintivamente. Quem quiser te ajudar nessa empreitada, o que faz? Entra em contato pelo Instagram? A pessoa pode entrar em contato no Instagram, ela pode doar mais mudas, mais plantas, ou ela pode fazer doação em dinheiro também, para a gente poder comprar ferramentas e poder pagar também o pessoal que eu chamo, que eu faço também um trabalho social, né? Eu chamo os moradores de rua, na condição de que eles venham de cara limpa, banho tomado, sem estar alcoolizado nem drogado. A diária são 5 horas por dia e eu pago R$200 para quem vem me ajudar. Legal. Então, quem quiser também fazer colaboração em dinheiro, esse dinheiro vai ser usado tudo para o projeto, para comprar mais mudas, para ajudar mais pessoas e deixar a cidade mais verde. Quero mostrar para vocês a estrela dessa camiseta, que é esta orelha de onça, que olha só a floração dela. Temos lá no Jardim Onírico também doação da nossa querida Laís da Mato Brasil. E que, de novo, vale a pena, porque essa é uma planta que deveria ser muito mais usada em paisagismo. Com certeza. E a gente está recuperando ela, acho que é importante esse processo. E ela pega super rápido. Eu quebrei um galinho dela aqui, ó, enfiei no vaso ali do lado, olha ali. É verdade, já ó. Nasceu, ó, pega esse vasinho aí. Tá multiplicando, né? Ó, só aqui. Foi enfiar na terra, ó. Olha a qualidade do verde aqui, ó. Já cresceu, sozinho. Um galinho que quebrou, só espetou. Só espetou. Aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Momento decorado aqui nessa rua. Terminou o decorado, pegaram as plantas e jogaram tudo fora. 18 potes desse. Todas mortas. Que dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvei todos. Que legal. Já tá brotando. Tá brotando, né? Um mês, cuidando. Que é Guaimbê, né? Guaimbê. É isso. Isso é uma coisa que eu também não entendo. Como que essas empresas riquíssimas, com pobreza de espírito, né? Porque elas fazem um stand de vendas, gastam milhões no stand de vendas, compram um monte de planta para jogar fora depois. E tendo eu no final da rua, era só me chamar, Paz, vamos jogar fora aqui, nem pegar. E nem que você não tivesse, sorte dele que você estava aqui, mas que não tivesse, tem um programa de doação,
doa pra cidade, doa pra um parque, doa... Pô, Deixaram praticamente elas morrerem pra depois eu ter que salvar. Eu peguei da caçamba, ela foi jogada no lixo mesmo. Presta atenção, né? Então, eles fazem a mesma coisa com bromélia. Bromélia é um monte, eles descartam como se fosse lixo, né? Não entendo. São seres vivos. Seres vivíssimos. Vamos lá. Meu amigo, tem um berçário desse, numa cidade cinza como essa, pro lado de cá, de casa, é uma bênção, né? Cara, você viu que bonitinho? A gente tem um pau-brasil aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. E para te ajudar nesse processo, eu trouxe um fertilizante de um parceiro deste canal, que é o Monstera Lab. O Monstera Lab é um fertilizante foliar, ou seja, você borrifa, e geralmente o ideal é borrifar na sempre folha. No verso da folha, especialmente, pode ser no geral. E ele, ou você faz o que chama drench, que é basicamente fazer um xixizinho no substrato, né? Você pega aqui, isso aqui, ó, essa jussara, né? Isso. Seu jussara, você faz um xixizinho aqui, beleza, e com as regas ele vai penetrando nas raízes. Então, o que a gente indica geralmente são 50 ml por litro para dar um gás, ou uma manutenção 25 ml por litro. Então rende pra caramba. A costela de Adão chama Monstera. Deliciosa. É porque ele da família dela? Não, isso aqui vale... Boa pergunta, ótima pergunta. Viu, Juliano? O cara é inteligente e faz perguntas inteligentes. O Juliano é o proprietário da Deus Nutimáquina que produz. Monstera Lab é porque lá no laboratório dele, que ele é um engenheiro agrônomo, começou a fazer a alquimia dele lá, tinha uma monstera na frente que ele testava o produto na monstera. Então virou o laboratório da monstera, mas na verdade isso aqui é para todas as plantas. Begônia, palmeira, Sorte tudo. dele que eu não tava lá, porque se eu tivesse lá eu teria matado essa monstera, porque se não for nativa... Mas antes de descer, que eu quero descer, porque este episódio não é do Luffy, o Luffy que faz apartamentos, o Luffy faz arquiteturas, ele estaria louco aqui com suas obras de arte, a gente vai falar de planta lá embaixo. Mas antes eu quero te fazer uma doação do Jardim Onírico para você. Eu não sei se você tem no seu projeto. Nossa, que belezinha. Este aqui é um jatobá. Nossa, que coisa linda. Um jatobá da mata, enfim, um jatobá que a gente conhece, que você vai gostar da história dele, porque ele foi uma doação de semente. Você que germinou, não sei então. Se eu que germinei. Não aí. vai dar para ver aqui, ó, mas é da Kimini. Kimini é um dos maiores artistas plásticos que tem com cerâmica no Brasil. Ela é de Osaka, mas veio pequena para o Brasil. E ela, puxa vida, tem um trabalho maravilhoso com cerâmica. Kimini, então o nome está aqui embaixo. Ela, numa época do ano, isso foi em 2024 que eu germinei isso aqui. Ela te doa sementes. Ela me doou 5 sementes. As 5 germinaram. Então 4 com a gente, que a gente vai colocar nas praças perto de casa, e uma para o Pazipê. Que honra. Então, nossa, linda, saudável, forte. Olha a folhinha nova aqui. É maravilhosa. A corzinha dela, que bonitinha, que beleza. Maravilha. Eu fui criado numa família que a gente sempre gosta de receber, mas também a gente gosta de dar, né? E as trocas são muito importantes para mim. Então, já que você me fez um presente, né? Eu também tenho que retribuir o presente para você. Oh, meu Deus! Eu queria te dar que graça! Uma obra minha. Ah, que legal! Poxa vida! Você já presenteou a gente com este episódio, com a sua presença, com croissants deliciosos. Na verdade, a presença é de vocês, né? Que delícia! Adoramos quadrinhos. É um quadrinho, pelo jeito? Não sei. Vamos ver. Você que fez? Eu que fiz. Sua arte. Na verdade, a arte é de uma amiga minha, a Juliana Palácio, foi ela que criou o logo, né? Mas a obra, depois feita que legal. Com a arte dela, quem desenvolveu sou eu. Esse é um certificado de que em algum momento você participou. Apenas as pessoas que de alguma forma me ajudaram, colaboraram comigo, recebem o certificado Pazipê, né? Que legal. Obrigado. Então, agora você também é um guardião então. do meu projeto, que busca e visa trazer a Mata Atlântica de volta aqui para cá. IPzinho amarelo, que maravilha. Vamos descer? Bora. Ver lá na prática tudo isso? Bora. Então vamos lá, vem com a gente.
Estamos agora visitando as primeiras obras-primas deste homem. depois de ter ganhado esse quadrinho que muito nos lisonjeou como casal e como canal, agora a gente pode ver que a nossa contribuição vai ficar em algum lugar por aqui, ou sei lá, algum canto novo que você vai... Ah, agora que eu vi que era você. Não pisa no jardim. Arrancaram? Bom dia. Não vi que era você. Seu palhaço. Tudo bem? Você tá bom? Olá, Tudo bem? bom? Prazer, Alan. Alan? Olha, prazer, Alans e Paulo. Tudo bom? Estamos gravando para o canal Jardim Onírico. Muito bem, merecido, Já ia nosso tomar- amigo Você aqui. tomou uma bronca ao Já vivo. tomou uma Tomar uma bronca. chamada. Olha, seu... É aquele sem óculos, é um problema, entendeu? Tá no bolso. Você tá bem? Tô ótimo, graças a Deus. Bacana, bom. Tá bonito o nosso jardim. tá É pra lindo. todos nós. Mas sempre tem alguém que vai lá e arranca a placa, joga a lata, joga a garrafa, aí você fica, ei, É. cuidado! Mas que bom, mas uma pergunta que eu tenho. O Alan, Sim. me conta uma coisa aqui. Sim, Essa coisa da. Né, o Pazia começou, não sei Sim. o quê, começou a contaminar a galera, você estava ali arrumando, e aí você acha que vai criando um senso comunitário de cuidado? Como que é isso? porque assim, sempre existiu isso, sempre alguém cuidou de alguma maneira do seu jeito, Aham. né? Mas não plantando, mas limpando, brigando, ó, não joga ali, blá, blá. O Pazzi veio e oficializou esse projeto, né? Aham. E agora a gente vai continuando, a gente vai atrás dele, né? Eu nomeio essas pessoas os Nomeia. guardiões do Os jardim. guardiões, É. muito bem. Esse é um Mas guardião. ele é o grande cara que começou e que deu força. Com que frequência você me vê trabalhando aqui nesses jardins? Eu vejo sempre. Então, Sempre seria todo pra mim, dia? ele mora aqui. Ele mora aqui, né? Ele olha lá de cima e fala, vou descer um Vou pouquinho, descer. vou lá olhar o meu jardim. Vou arranjar Mas o é que tá. frequente, o Pazzi está sempre olhando, ou removendo alguns matinhos, ou colocando os Regando. novos, regando, conversando com todo mundo, porque as pessoas param ele, agora ele é uma pessoa Celebridade. famosa, celebridade da Celebridade República. verde. Não é? Ele é mais famoso que a República. Olha lá. Mas só assim que ele conseguiu. Obrigado, tá? A gente está conseguindo manter o jardim, né? Muito bom. Porque se não tiver alguém tomando conta, não adianta. A prefeitura vem, faz o trabalho dela, faz a limpeza, mas alguém tem que continuar, dar uma continuidade nisso, né? Muito bom. E o Pazzi veio para... Eu sofro Alimentar muito. tudo Quando eu desço isso. aqui, eu sofro, porque o pessoal passa, eles arrancam, eles roubam. Aquela frente ali, eu tô tentando fechar faz Ali tempo. faz tempo. E eu boto as de colecionador, Ah. eu boto na primeira fila. Aham. Mas é a que o pessoal mais gosta de levar. Então, assim, em menos de 5 minutos você já Alguém presenciou já roubou. 2 escândalos meus, né? E assim, é o dia inteiro eu brigando com o povo. Então fica lá em cima, gato. Fica com o megafone, igual a Narcisa. Assobiando. Sai do jardim. Sai do jardim. A sorte é que ele mora lá em cima, porque se ele morasse no primeiro andar, O povo ia jogar ovo lá em mim. ele ia gritar, ei, é o jardim embaixo! Adoro um escândalo. Ele também ele tem uma importância grande na cidade de São Paulo, na comunidade da noite, GLS. Ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Mas é um cara que... Eu adorei. Sabe uma coisa que eu adorei? O GLS. O GLS. Ah, GLS é porque quem tem mais de 55 é GLS, né? GLS. Ó, tirando fotos aqui, ó. Ó, ele é o autor disso aqui, gente, ó. É culpa dele, essa beleza toda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito bom. Aqui Aqui é a pedra fundamental dessa Pedra história. fundamental, a árvore fundamental. Árvore né? fundamental. É o IPzinho que vivia comigo lá em cima. Tava 15 anos naquele vaso, Aham. que floria. E ele é o símbolo do logotipo do projeto. É essa belezurinha aqui. Você vai falar, Pazzi, mas tá feio aqui na frente, né? Porque essa semana eu consegui remover as últimas moreias que estavam aqui. E fiz toda essa frente aqui com aqueles guaimbês que eu falei pra você que eu tinha achado lá embaixo, na caçamba, ó. Aham. Plantei tudo aqui em volta. Então aqui, ó, tá todo plantado guaimbê que vai fechar essa frente. E de lá pra cá, tudo as marantas charuto. Tá. De lá pra cá. Então aqui, daqui 3 meses, vocês precisam voltar pra ver. E o IPzinho, olha aí que maravilha. Maravilha. Radiante, já floriu esse ano, né?
E aqui temos uma boca de lobo tradicional, né? Aqui é o que capta a água da chuva. A água cai na calçada, vem e entra aqui. E aí vai... Alimenta o jardim. E o quanto foi cavado aqui? 9 metros de profundidade. 9 metros? 9 metros, Tem 4 metros só de pedras e 5 metros de terra. E tá ligado embaixo da pedra no lençol freático. Nossa. E os dois comunicam, os dois jardins comunicam por baixo da rua, eles comunicam. 9 metros? 9 metros. Eu jamais diria isso. Ninguém imagina, mas foi cavado 9 metros aqui esse jardim. Que maravilha. Foi uma obra importante, porque aqui era tudo calçada, né? Não tinha aqui o jardim. Ó a Yuca. Então essa aqui estão só para proteger esses guaimbês que estão chegando. É temporário. E já estão indo embora. Sim. A calhandra. E aqui só entra a Mata Atlântica. Teoricamente, né? Porque tem algumas que eu trouxe no começo que eu ainda não tinha conhecimento. Né? Enfim. Então eu estou fazendo lentamente também para não ter um impacto, porque visualmente já está bonito o jardim. Sim. A calhandrinha branca, ó, floriu também. E então eu estou fazendo a mudança agora gradativamente. Sim. Mas aqui a gente tem várias espécies, tem o ipê branco, a calhandra branca, a calhandra rosa, as triales, o manacá da serra. E aqui também uma coisa interessante que as pessoas não sabem, eu plantei em cada lado do jardim como é que chama? O jacarandá mimoso. Mimoso, Então tem o jacarandá aqui, o jacarandá lá, que daqui 25 anos eles vão se juntar fazer um portal aqui, né? Eles vão fechar aqui e fazer um portal, que é o portal de entrada da Basílio, que vai ser a entrada do Corredor Verde. Porque essa rua aqui é o meu próximo objetivo. Você vê que ela tá árida, né? Já consegui uma poda boa naqueles ficus ali também, que são exóticos invasores e péssimos para o nosso projeto. Mas a ideia é que essa rua aqui, daqui a alguns anos, ela vai ser verde. Perfeito. E aqui já está bem mais floridinho, né? Essas aqui eu joguei umas sementes, agora ela se espalhou por toda parte. Já pesquisei, não sei se ela é nativa, se ela é exótica, mas ela é espontânea, né? Borboleta adora. E as borboletas, as abelhinhas também vêm bastante nela. E lá mais em Baúba, em cada uma das extremidades tem um ipê branco. Então, um aqui, um lá, um lá e um lá, que são filhos daquela que está lá do outro lado, que eu te falei que foi aquela vaso que eu germinei as 21 juntas. As 21 juntas, E as outras dessa leva de 21, eu estou plantando todos os ipês brancos na Avenida São Luís. Ô meu filho, vamos parar de trabalhar um pouquinho? Não aguento. Eu venho aqui, meu filho, já quero botar a mão na terra. Eu também quero. Mas eu quero conhecer o resto. Bora lá então para ver o resto? Ó, outra nativa maravilhosa aqui, ó. Taumatophyllum undulatum. Pois é. Linda. Teve gente, logo depois que eu plantei elas, que vieram me escrever dizendo que dessa aqui existe dois tipos. Uma que é a nativa da Mata Atlântica e a outra que não é. E o cara falou pra mim que a minha não era. Agora eu não sei se essa aí é ou não é. É bem difícil. Eu tenho em casa, a nossa é nativíssima, que a gente comprou com um cara no Ceasa. Certo. Ela de fato tem uma borda um pouco mais recortada. Mas houve uma hibridização natural. Então, ela talvez não seja a undulatum original, endêmica. Eles falaram que tem uma ela nasce com um tronco igual tá nascendo assim, como o guaimbê. E a outra ela começa a sair como se fosse a orelha de elefante, várias da terra. Essa aqui não sai várias da terra, ela só cresce ela, entendeu? Acho que o Ariel, conta-gota, conta pra gente. Isso aqui é nativa ou não é? É nativa, é um taumatophyllum, não é? Acho que é um taumatophyllum, né? Embora não esteja com as cicatrizes, porque é uma planta jovem. Mas me parece ser. E aí me conta essa história, ela hibridizou, não hibridizou? Conta pra nós. Em abril do ano passado, essa esquina estava assim. Nossa! Ó, em abril... Meu sobrinho veio me visitar. Olha aqui. Hoje. Abril. E agora? Aqui, ó só. Em menos de um ano já transformou. Menos de um ano transformou. E vamos subir agora. Eu botei aquelas mantas pretas para que as plantas comecem a subir. Subir o poste. Muito legal. E é uma coisa que, né, a gente viu você lá na sua
Na sua varanda você tem lá bromélia, daqui a pouco começa a colocar umas orquídeas. Isso. E vai fazendo o que a gente chama de fitogeografia, né? É. Que é colocar, cada árvore é um forófito, né? Forófito é o que serve de estrutura e de apoio para outras epífitas. Então vai subindo um guaimbê, vai subindo um filodendro, aí coloca uma bromélia, coloca uma orquídea, né? Já tem algumas bromélias ali, ó, na base da árvore. Tá tem aqui, essa outra que eu botei aqui, que ela é espinhuda, ela até espeta. Ó, essa ficus nem é tão bem-vinda aqui, mas Não ela, mas já ela está aí aqui já há muitos anos. e já faz o serviço ecológico dela. Então, o que você poderia fazer de repente é pegar uma dessas bromélias e colocar aqui, ó. Eu botei aquela espéciezinha Essa ali aqui enfiada. é a micrograma, Micrograma? Micrograma chama. Enfiei ali, ó, ela tá indo. Daí tá, ela vai tá tomar, verdinha. ela vai. Aí você pode ter uma bromélia, você pode colocar aí umas... Na forquilha ali, você pode colocar outra bromélia, você pode colocar as orquídeas e você vai tomando aqui com nativas dominando uma exótica invasora. Até que sufoque ela lá. O Olivier, quando foi abrir a padaria aqui, falou: Paz, já que você está fazendo lá, vamos adotar esse primeiro canteiro? Vamos. Adotei esse primeiro. 2 meses depois, a Itacolor, que é uma empresa aqui, falou: Paz, você está fazendo aí, você não quer cuidar desse? Adotei o segundo. Então, a cada 2 meses, eu fui arrumando alguém aqui da rua, algum amigo, que me patrocina para eu pegar um canteiro. Então, esse canteiro tem 9 meses, esse tem 7, esse tem 5, E tá indo. esse tem 3. E a ideia é chegar lá no final da Avenida São Luís, criando aqui o corredor verde. Perfeito. Aqui também substituir todas as espécies que eu coloquei aqui, são já nativas da Mata Atlântica, né? A gente tem clúzia, tem a pitanguinha, tem mais orelha de urso, e cada um desses canteiros tem 2 ipês brancos, que é daquela leva das 21. O Pazzi não quer falar, mas eu vou falar. Isso aqui, gente, custa. Não é de graça e ele não é Papai Noel. Então, ajudem, né? Sobretudo para quem é de São Paulo, é uma cidade que precisa desse tipo de cuidado, tem maneira de ele receber doações, não só de plantas também, muito bem-vindo, mas também dinheiro, porque trazer jardineiro, colaboradores, o trabalho social... Adubação. Ainda não recebi adubação aqui, viu? Não combinei com ele, fica quietinho aí. Não combinamos nada, mas eu sabia que isso era assunto. Aê! Aqui, esse é aquele granulado, eu já vi você usando. Maravilhoso, você vai jogando maravilhoso. um pouquinho e aí a água vai diluindo e ele vai... Nossos amigos agora você vai ver esse jardim. Rock e Beto da Super Garden, parceiros desse canal também. Obrigado, viu, Rock e Beto. Isso aqui, ó, jardins. Posso abrir? Claro, já vamos fazer aqui, ó. A planta não quer o seu limão. Canteiro, gente, não é lixeira, não é cinzeiro. Não precisa jogar isso aqui. Joga no lixo, descarta corretamente, né? Aqui, ó, o granulado. Nossa, Super Garden. Que coisa maravilhosa. Aqui, ó. Sei que adentro ainda mora um pedacinho de mim. Espumas ao vento, só que é adubos ao vento. Joga aqui adubos ao vento, meu filho. Ó, vida, isso é vida. Nossa, e o cheirinho dele é gostoso, né? Não é? Nossa, cheira... Agora sim esse canteiro vai, hein? Ó a pariparoba. Mas continua, ó. Camisinha, canteiro não transa. Olha, deixa eu avisar para quem tiver interessado, tá o QR Code aqui, usa o cupom Jardim Onírico, que vocês têm desconto lá no site da Super Garden. Isso aqui é um presente para você. Eu confesso para você que eu tava louco para receber esse presente. Então pronto. Ó, isso aqui vai render bem aqui nesses seus canteiros. E aí, o que é importante, que ele foi o gancho dessa conversa, como ele quer ir até o final ali da São Luís... né? Já temos 6 canteiros, mas ainda tem um monte. Tem mais uns 15 aí para adotar. Aí precisa ir comprando isso aqui. Isso aqui é qualidade, então tem que comprar. Então façam as doações, ajudem o Pazzi nesse projeto maravilhoso e vamos juntos deixando essa cidade mais linda. Meu aniversário tá chegando, eu quero ganhar isso de presente de aniversário, tá, pessoal? Pode me mandar. Muito bem. Porque o resto eu já tenho tudo, eu só quero mais planta e mais adubo. Muito bom, muito bom. E com isso, meu amigo,
este episódio chega ao fim. Ah, vou chorar. Quero mais. Obrigado Quero pelo... me exibir mais. O homem tá na mídia, ninguém para mais ele. Quero mostrar mais minhas plantas. Pessoal, venham aqui visitar, venham aqui sentir Conversar. energia aqui, venham aqui trocar ideia. Pôr a mão na massa. Me ajudar também, tem bastante praguinha pra tirar, lixinho, ó. Em 2 minutinhos, olha o tanto de lixo que a gente pega. E também agora, graças a Deus, está chovendo bastante, né? A gente não tá precisando regar. Mas na época mais seca, eu tenho uma mangueira de 40 metros que eu trago lá de cima, parafuso aqui. Então assim, eu sou um senhorzinho já de 55 anos, apesar do shape estar em dia, é bastante esforço físico, né? Trazer a mangueira, desenrolar, molhar todos os canteiros, é 20 minutos, 25 minutos de água por canteiro. Então aí já vai 3 horas. Se tiver alguém para me ajudar, cara, não tô fazendo nada, eu vou lá molhar pro Pazzi. Você fica aqui jogando água para mim enquanto eu tô fazendo outra coisa, e aí o negócio vai fluir mais. E que fique esse exemplo pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, para cada um fazer sua parte, que a gente vai ter um planeta Terra muito mais sustentável e verde. Mas o Paulo tem uma pergunta para finalizar este episódio. Vamos lá. Você acabou falando já parte da minha pergunta, que eu ia perguntar se os moradores aqui da região que quiserem te ajudar, se eles podem entrar em contato para te ajudar no manejo do solo aqui, dos jardins e tal. Mas para quem não mora tão perto, que aí não pode vir diariamente, com uma frequência, tem algum dia que você faz assim, um dia especial, um evento, um mutirão, vamos começar um jardim novo e aí essa galera que tá a fim de ajudar... Os jardins são obras de arte, então assim, eu não gosto de fazer um mutirão com muitas pessoas. Eu gosto de que venha assim 2, 3 pessoas pra gente trabalhando junto, porque não é uma coisa em grande escala, não é uma coisa industrial. Cada jardim aqui está nascendo organicamente, né? Então, todos são bem-vindos, tem tarefa para fazer o tempo todo, mas não quero também que venha um batalhão de gente, e também isso não vai acontecer, sabe? Porque todo mundo fala, eu vou aí te ajudar, eu vou, e não aparece ninguém. Aparece bastante gente para entrevistar, mas para botar a mão na massa... Olha, mas eu já comecei adubando. É um desafio pra gente, viu? Viu? Então, com mais sentiu a cutucada. Então, ajudar a gente não... a gente vem aqui. Com certeza. Maior prazer, com vocês eu tô dentro. Então é isso, pessoal. Ó, acho que é mais um episódio super importante do canal, que é mais um exemplo que cada um tem que seguir no seu local, não precisa ser em São Paulo, como a gente falou, pode ser Araçatuba, Penápolis, o mundo inteiro está precisando. A gente precisa de pessoas como ele, de exemplos como ele, que isso sirva de motivação para vocês. Se você gostou desse episódio, por ele, siga o canal, dê like, compartilhe. É super importante você compartilhar esse exemplo de vida de cidadão. Compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. Tem a área de membros para quem quiser ser membro no canal. E muito obrigado pelo... Lá em cima você brincou que estava 2-1, mas a gente tem que te dar uns 50 presentes para compensar o que você faz pela cidade. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu sempre quis receber a visita do canal aqui e mais do que do canal, de vocês dois aqui. Então, hoje para mim é um dia de grande vitória, de imensa alegria e voltem sempre aqui. Muito obrigado por terem vindo me visitar e conhecido o meu trabalho. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo.